Olá, você é Língua Inglesa, chegando ao Projeto Eureka, o pré-vestibular público do Estado do Paraná. Olha, algumas sugestões, você pode seguir ou não, sugestão apenas de amigos. O Projeto Eureka dizendo para você o seguinte: como é que está o seu ritmo de sono? Ou seja, 8 horas diárias estão sendo cumpridas? Como é que está a sua preparação nos estudos? Sim, porque as sugestões são bem claras nesse sentido e não somente nossas, de vários psicólogos, de vários orientadores educacionais. 8 horas de sono são necessárias. Ah, mas eu tenho que repassar algumas matérias, negativo. Se você está cumprindo a sua carga horária de forma programada, planejada, é necessário também dispensar 8 horas para o bom sono continuamente. Essa é a grande dica valiosa do Projeto Eureka de hoje e, é claro, organize todo o seu espaço. Fique com a Língua Inglesa e com o professor Jomar. Alô, amigos! Hoje veremos o passado simples, Simple Past. Os verbos em inglês dividem-se em 2 grupos, os verbos irregulares e os verbos regulares. Distinguir os dois é muito fácil. Os verbos irregulares, eles têm forma própria no passado e também no particípio. E os verbos regulares já chamam a um padrão, já tem uma forma deles no passado e particípio, que seria a finalização com ed. Correto? Vamos dar uma olhadinha nos 2 grupos. Primeiro nos irregulares, que têm forma própria, e nos regulares, que terminam em ed, no passado e também no particípio. Você vai ver que é muito fácil. Dê uma olhadinha aí no seu material. Vejam aí 3 exemplos de verbos irregulares. O verbo sleep, dormir, o verbo see, ver, e o verbo swim, nadar. O passado de sleep é slept, dormiu. O passado de see é saw, viu. E o passado de swim é swam, nadou. Note que o passado de dormir, slept, é diferente do passado de ver, saw, é diferente do passado de nadar, que é swam. Cada um tem a sua forma no passado. Slept para sleep, saw para see e swam para swim. Já os verbos regulares terminam em ed, no passado e também no particípio. Primeiro, fritar, fry. Segundo, fechar, close. E o terceiro, conversar, talk. Passado de fry, fritar, fried. Passado de close, fechar, closed. E passado de talk, conversar, talked. Note, está aí destacado ed no fried. Está aí destacado ed no closed. E também em evidência, ed no talked. São verbos regulares, existe uma regularidade, existe um padrão, ou seja, finalização em ed. E os verbos irregulares não têm qualquer tipo de situação que você possa se basear. Simplesmente você terá que assimilar o passado de cada um, já que eles têm forma própria, no passado e no particípio. Você notou que os verbos regulares terminam em ed, tá? Existe um padrão, existe uma regrinha, são fáceis de ser identificados. No passado e também no particípio, terminam em ed. Já os irregulares têm forma própria. Cada um é de um jeito. Você terá que assimilar aos poucos, ou seja, memorizar adequadamente, responsavelmente. Não tudo de uma vez só. Dê tempo ao tempo. Vai memorizando aos poucos. Correto? Verbos irregulares. Não tem regra nenhuma. Como eu falei, é pura memorização. Agora, já os verbos regulares, aqueles que terminam em ed no passado e particípio, têm certas regrinhas. Essas regrinhas são simples. Nós vamos ver cada uma delas aqui. Existem as regrinhas para verbos regulares terminados em e, verbos regulares terminados em y com consoante antes, verbos regulares terminados em y com vogal antes, e também regras para verbos terminados em consoante, vogal, consoante, mas a sílaba tônica tem que ser a última. E veremos cada uma delas. A primeira, verbos terminados em e. Para os verbos terminados em e, a situação é bastante simples. Nós simplesmente acrescentamos um D no passado e no particípio. Você tem alguns exemplos aí no material.
Deem uma olhadinha, vamos acompanhar juntos. 3 verbos estão aqui destacados. Verbo arrive, chegar, verbo agree, concordar, e verbo like, gostar. Observe que os 3 terminam em E. Os 3 são verbos regulares. Então, deem uma olhadinha como ficou. Arrive, arrived, apenas acrescentei o D. Agree, agreed, somente acrescentei o D. Like, liked, também o Dzinho foi acrescentado. Bem simples, bem fácil. Ficou chegou, concordou e gostou. Então, você percebeu, nesses 3 exemplos, verbozinhos terminados em E, acrescentamos o D e pronto, marcamos a característica dos verbos regulares. Todos os 3 ficaram terminando em ED, no passado e também no particípio. Outra regrinha, para os verbos terminados em Y, precedidos de consoante. O procedimento é o seguinte, você vai retirar o Y e no lugar vai acrescentar IED. Bem tranquilo. Verbos terminados em Y com consoante antes, você imediatamente vai tirando, apagando o Y, colocando IED e pronto. Você formou o passado e formou o particípio do mesmo. Sempre os verbos regulares vão ter a mesma forma, no passado e no particípio. Vamos ver alguns exemplozinhos de verbos terminados em Y precedidos de consoante. Dê uma olhadinha aí no seu material, vamos fazer juntos. 2 exemplos, 2 verbos. Study, estudar, copy, copiar. Verbo estudar terminado em Y, consoante D antes. Verbo copiar, copy, terminado em Y, consoante P antes. Como ficaria no passado? Veja aí. Studied, copied. Os 2 tiveram o Y retirado e no lugar colocamos um IED, ficando estudou e copiou. Simples, né? Y consoante antes, retiramos o Y, no lugar colocamos IED. E aqueles verbozinhos terminados em Y com vogal antes? Claro, tem uma regrinha mais simples ainda. Aqueles verbos terminados em Y com vogal antes, nós não iremos mexer no Y. Vamos deixar o Y ali tranquilo, somente acrescentaremos o ED. Então, lembrem, Y consoante antes, retiramos o Y, acrescentamos IED. Y com vogal antes, apenas o ED é colocado. O Y permanece. Muito fácil, veja aí 2 exemplos. Os 2 exemplos, verbo obedecer, obey. Verbo jogar, brincar, tocar, desempenhar, play. Obey, Y vogal E antes. Play, Y vogal A antes. Como faremos? Simplesmente o verbo fica inteiraço ali e colocamos o ED no obey e colocamos o ED no play, ficando obeyed, obedeceu, played, jogou. Bem simples, bem tranquilo. Amigos, existem também aqueles verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Aqueles verbos terminados em consoante, vogal, consoante, você vai dobrar a consoante final e vai acrescentar o ED. Bem simples, sem problema nenhum. Mas veja um detalhe muito importante. Os verbos terminados em consoante, vogal, consoante, em que nós vamos dobrar a consoante final, eles devem ter a sua sílaba tônica, a sua sílaba mais forte no final. Se não tiverem a sílaba tônica no final, nós não dobraremos. Colocaremos apenas o ED. E aqueles com a sílaba tônica no final, daí sim, a consoante final é dobrada e acrescentamos o ED. Com simplicidade, com facilidade, veja aí no seu material, faremos juntos. Vejam 3 verbos. Permit, consoante M, vogal I, consoante T. Prefer, consoante F, vogal E, consoante R. Stop, consoante T, vogal O, consoante P. 3 verbozinhos terminados em consoante, vogal, consoante e as sílabas tônicas sendo a última. Observe aí, permit, prefer, stop. O que nós faremos? Simplesmente nós, no permit, nós repetimos a consoante T, acrescentamos ED. Prefer, repetimos a consoante R, acrescentamos ED. Stop, repetimos a consoante P e acrescentamos o ED. Ficando permitted, permitiu, preferred, preferiu, stop, parou. E agora vejam 2 exemplozinhs. Develop, answer.
Esses dois exemplos também são verbos terminados em consoante, vogal, consoante. Mas vejam que a sílaba tônica não é a última. Develop é a segunda. Answer é a primeira. Então, aí nós não dobraremos a consoante final. Simplesmente acrescentaremos o ED. Ficando developed, que seria desenvolveu. Answered, que seria respondeu. Vamos agora praticar um pouco. Vamos fazer duas frases dos exercícios. Essas frases estão com lacunas. Nessas lacunas você vai ter que colocar o passado dos verbos apresentados no parênteses. Passado e também o advérbio de tempo relacionado ao passado. São duas frases bem simples. Essas frases vão ser preenchidas com verbos no passado. Esses verbos no passado que você vai memorizar. No seu material tem uma listinha especial que você vai consultar se necessário. Vamos fazer juntos essas duas frases. Primeira, she goes to Miami every month. Ela vai para Miami todos os meses. Veja bem que nós temos o verbo goes, que é a terceira pessoa, tem o ES bonitinho que nós já vimos em ocasiões anteriores. Vejam bem aí o passado de go. O passado de go vai ser went. E every month, todos os meses, vamos colocar aí mês passado. Ficando a frase no passado assim. She went to Miami last month. Ela foi para Miami o mês passado ou no mês passado. Segunda frasezinha. They take their son to the train station every day. Eles levam o filho deles à estação ferroviária todos os dias. Você consultou sua tabelinha e viu que o passado do verbo take, levar, é took. E um correspondente a everyday no passado seria aquele conhecido yesterday, ontem. E a frase ficaria assim. They took their son to the train station yesterday. Eles levaram o filho deles à estação ferroviária ontem. Simples, né? Mas nas duas frases feitas, foram duas frases com verbos regulares. Aqueles que têm forma própria e que você colocou simplesmente o passado de cada um, completando a sentença, dando coerência e usando os advérbios de tempo relacionados ao passado. Esse procedimento poderia ser feito com os verbos regulares também. Só que com os verbos regulares, você sabe, tem aquelas regrinhas que você tem que observar para colocar o ED corretamente. Amigos, vamos fazer o intervalo agora e depois voltaremos. Fique conosco.